O suave zumbido de um motor cansado quebrou a quietude da gélida noite de véspera de Natal. Um Renault Clio de 2010, com a pintura desbotada e um para-choques amolgado a captar o brilho das luzes festivas, parou em frente à quinta da família Lourenço, no Alentejo. João desligou o motor e ficou ali, a observar as decorações excessivas que cobriam a casa onde crescera. Luzes piscavam loucamente, renas de plástico pastavam num relvado coberto de neve artificial, e um Pai Natal insuflável gigante acenava mecanicamente. João respirou fundo, ajustou o seu cachecol gasto e saiu do carro, carregando nada mais do que uma pequena e surrada mala de viagem. Enquanto caminhava pelo passeio, as suas botas gastas deixavam pegadas na camada fresca de neve. O contraste entre a sua figura e a extravagância natalícia da casa era gritante. João parou por um momento, olhando para a janela da sala de estar. Por trás das cortinas, conseguia ver silhuetas a mover-se. Risos abafados chegavam aos seus ouvidos. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta abriu-se de rompante. Ricardo, o seu irmão mais velho, preencheu a ombreira da porta, vestido com uma camisola de cachemira e umas calças de linho caras, segurava uma flute de espumante. Ora, ora, se não é o nosso João, exclamou Ricardo, sorrindo de uma forma que não chegava bem aos olhos. Pensei ter visto um Uber lá fora. Quem diria que eras tu nessa antiguidade automóvel? João forçou um sorriso. Feliz Natal, Ricardo. Entra, entra. Todos estão ansiosos por ver como os anos te trataram. Riu Ricardo, dando a João uma palmada nas costas, que foi um pouco forte demais para ser amigável. Ao entrar na sala de estar, João foi atingido por uma onda de calor e pelo aroma de peru assado. As decorações interiores rivalizavam com o brilho exterior. Ao centro, erguia-se uma imponente árvore de Natal, com quase 3 metros de altura, rodeada por uma montanha de presentes cuidadosamente embrulhados. Sofia, a esposa de Ricardo, aproximou-se. Os seus saltos altos caros a estalar no chão de madeira, deu a João um breve abraço. O cheiro de perfume caro avassalador. João, querido, que interessante ver-te por aqui. Os seus olhos percorreram as roupas simples de João, demorando-se no remendo quase imperceptível no seu cotovelo. Antes que João pudesse responder, 2 turbilhões de energia chocaram contra ele. Beatriz e Miguel, a sua sobrinha e sobrinho de 12 e 10 anos, abraçaram-no com um entusiasmo genuíno. Tio João, vieste mesmo, gritou Beatriz, os seus olhos a brilhar de excitação. Miguel puxou a manga de João. Trouxeste presentes do estrangeiro? Como é lá? João sorriu pela primeira vez desde que chegara, um pouco da tensão a abandonar os seus ombros. Olá, vocês os dois, cresceram tanto. E claro que trouxe presentes, mas é segredo por agora, está bem? Ricardo pigarreou, chamando a atenção. Crianças, deem espaço ao vosso tio. Tenho a certeza de que ele está cansado da sua longa viagem, de autocarro, suponho. Relutantemente, as crianças recuaram, olhando para João com uma admiração que contrastava fortemente com as expressões dos adultos na sala. Maria, a matriarca da família, finalmente aproximou-se. Os seus olhos varreram João da cabeça aos pés, revelando uma mistura de desapontamento e algo mais, talvez culpa. João, disse ela, a sua voz cuidadosamente controlada. Fico feliz por teres conseguido vir este ano. Espero que não tenha sido muito inconveniente para ti. João engoliu em seco. Visitar a família nunca é inconveniente, mãe. Maria acenou rigidamente. Bem, põe as tuas coisas no teu antigo quarto. Não mudamos nada lá em cima. Pensamos que gostarias de o manter familiar. Enquanto João se dirigia para as escadas, ouviu Sofia a sussurrar a Ricardo. Ele parece tão... o mesmo. Pensei que, depois de todos aqueles anos no estrangeiro, ele, pelo menos... A sua voz sumiu-se quando notou João a olhar do patamar das escadas. João parou junto a uma fila de fotografias de família. Não estava em nenhuma das mais recentes.
O seu olhar fixou-se numa fotografia antiga de dois rapazes sorridentes, com os braços um à volta do outro. João tocou levemente no vidro, um sorriso triste a formar-se nos seus lábios. De repente, o seu telemóvel vibrou. João tirou-o do bolso, olhando ao redor para se certificar de que estava sozinho. O ecrã exibia uma notificação. Sr. Lourenço, a aquisição da Tech Future está finalizada. Valor: 2,7 mil milhões de dólares. Parabéns. João desligou rapidamente o telemóvel, guardando-o de volta no bolso. Respirou fundo, endireitou a postura e desceu as escadas, pronto para enfrentar a sua família. Na sala de estar, a conversa parou abruptamente quando ele reapareceu. Ricardo ergueu a sua flute. Bem, agora que a família está completa, vamos fazer um brinde às nossas diversas conquistas. Risos nervosos encheram a sala, olhares de pena e desdém dirigidos a João. Ele aceitou um copo que lhe foi oferecido, o seu rosto uma máscara de compostura. Enquanto todos bebiam, os olhos de João brilhavam com um segredo que ninguém naquela sala poderia adivinhar. A noite estava apenas a começar, e João Lourenço, o suposto falhado, tinha muito mais na manga do que qualquer um suspeitava. Maria começou a servir o jantar, o cheiro de peru assado a encher o ar. As conversas recomeçaram, mas João sentia os olhares furtivos na sua direção, as palavras cuidadosamente escolhidas que as pessoas usavam ao falar com ele. Sofia, em particular, parecia incapaz de conter a sua mistura de curiosidade e desdém. Então, João, conta-nos sobre a tua vida em... Onde é que estás a viver agora mesmo? Macau, respondeu João calmamente, cortando um pedaço de peru. Ah, sim, Macau, continuou Sofia, a sua voz a pingar doçura. Deve ser interessante. Imagino que seja desafiador manter um guarda-roupa adequado nesse clima tropical. Ela olhou novamente para a roupa simples de João. Ricardo riu, enchendo a sua flute com espumante. Vamos lá, Sofia. Tenho a certeza de que o João está a fazer o melhor que pode com o pouco que tem. Nem toda a gente pode comprar fatos italianos, não é verdade, irmão? João manteve um sorriso educado, mas os seus olhos estreitaram-se quase imperceptivelmente. Cada um tem as suas prioridades, Ricardo. A tensão na sala era palpável, quebrada apenas pela excitação inocente de Beatriz e Miguel, que bombardeavam o tio com perguntas sobre a sua vida no estrangeiro. À medida que a noite avançava, João observava atentamente a dinâmica familiar. Notou como Ricardo verificava discretamente o telemóvel com frequência crescente, uma preocupação fugaz nos seus olhos antes de forçar outro sorriso. Viu Sofia a mexer nervosamente nas suas joias caras, como se para se tranquilizar da sua presença. E através de tudo isso, João permaneceu calmo, quase divertido. O seu telemóvel vibrou mais uma vez no bolso, mas ele não precisava de o verificar para saber que o seu império continuava a crescer, invisível para a família que o julgava. O jantar de Natal da família Lourenço estava apenas a começar, e com ele, segredos há muito escondidos estavam prestes a ser revelados. João sabia que, antes do fim da noite, as máscaras começariam a cair, e a verdadeira razão do seu regresso seria revelada. O aroma de peru assado e especiarias natalícias enchia a sala de jantar dos Lourenço. A mesa, coberta com uma toalha de linho branco imaculado, estava posta com a melhor porcelana da família, reservada para ocasiões especiais, como Maria sempre dizia. João observou a cena familiar, mas estranhamente distante, enquanto se sentava. Ricardo, à cabeceira da mesa, ergueu um copo de cristal cheio de um vinho tinto do Douro que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal de muitas pessoas. Bem, família, mais um ano passou e aqui estamos a celebrar as nossas conquistas. Os seus olhos passaram por João por um momento, um sorriso condescendente a puxar-lhe os lábios. Alguns de nós, mais do que outros, claro. Sofia riu delicadamente, um som que lembrava o tinir de sinos de cristal.
Ela estendeu a mão sobre a mesa, os diamantes no seu pulso a brilhar sob a luz do candelabro. Oh, querido, não sejas modesto. Conta ao João sobre o caso Hartley que ganhaste este mês. Ricardo endireitou as costas, o peito inchado de orgulho. Ah, sim, um caso difícil de fusões e aquisições. O cliente ficou tão satisfeito que me deu bilhetes para o próximo Grande Prêmio de Fórmula 1, camarote VIP, naturalmente. João acenou educadamente, o seu rosto uma máscara de interesse polido. Por baixo da mesa, os seus dedos roçaram quase imperceptivelmente no ecrã do seu smartphone. Maria serviu uma porção generosa de peru para Ricardo. O meu filho sempre foi brilhante. Lembras-te, João, como ele tinha sempre as melhores notas na escola? Difícil esquecer, mãe, respondeu João suavemente, os seus olhos encontrando momentaneamente os de Beatriz, que revirou os seus discretamente. Sofia inclinou-se para a frente, os seus brincos de safira a balançar. João, querido, conta-nos, o que é que tens andado a fazer exatamente lá em... Onde foi mesmo? Macau, repetiu João calmamente. Ah, sim, Macau, continuou Sofia, a voz ainda açucarada. Deve ser interessante. Imagino que seja difícil manter um guarda-roupa decente nesse clima tropical. O seu olhar dardejou para a camisola simples de João novamente. João abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Miguel. Tio João, já foste aos jardins de Macau? Vi fotografias online, parece incrível. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de João. Sim, Miguel, é verdadeiramente notável. Da próxima vez que voltar, trago-te fotografias. Ricardo pigarreou alto. Falando de coisas notáveis, Sofia, por que não mostras ao João o presente de Natal antecipado que te dei? Sofia sorriu, estendendo o braço para exibir uma pulseira de diamantes. Não é deslumbrante? O Ricardo comprou-a na David Rosas, edição limitada. Maria suspirou de admiração. Oh, Sofia, é magnífico. João, não é maravilhoso ver o teu irmão a dar-se tão bem? João acenou, tomando um gole de vinho para evitar ter de responder. O seu telemóvel vibrou silenciosamente no seu bolso. E vocês, crianças, virou-se Maria para os seus netos. Como vão os estudos? Ainda planeiam seguir os passos do vosso pai? Beatriz endireitou-se na cadeira. Na verdade, avó, estava a pensar em estudar engenharia ambiental. Há um programa incrível em Coimbra que... Coimbra? Interrompeu Ricardo, franzindo o sobrolho. Pensei que tínhamos concordado com a Universidade Católica, tradição de família. Lembras-te? Mas, pai... Sem mas, Beatriz. A Católica tem o melhor programa de direito do país. É o único caminho real para o sucesso. Ricardo lançou a João um olhar significativo. Não queremos que te desvies do rumo, pois não? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. João sentiu o peso dos olhos de todos sobre si, uma mistura de pena e desprezo mal disfarçado. Sofia, aparentemente alheia à atenção, continuou. Oh, sim, a Católica é maravilhosa. Lembro-me dos anos do Ricardo lá, as festas, os contactos, essenciais para o seu sucesso agora. João respirou fundo, os seus dedos a agarrar inconscientemente o telemóvel no bolso. O seu ecrã iluminou-se silenciosamente, mostrando uma notificação. Ações da Tec Global sobem 15% após anúncio de aquisição. E tu, João? A voz de Maria cortou os seus pensamentos. Algum progresso na tua carreira? Ainda a trabalhar para aquela startup ou o que quer que fosse? João sorriu suavemente. As coisas estão a andar, mãe. Devagar, mas de forma segura. Ricardo riu, o som a ecoar pela sala. Ah, o eterno otimista. Sempre admirei como consegues ver o lado bom de qualquer coisa. Ele fez um gesto vago com a mão, abrangendo a aparência modesta de João. Nem toda a gente pode ser um advogado de topo, Ricardo, respondeu João calmamente. Obviamente, retorquiu Ricardo, um brilho de superioridade nos seus olhos. Mas vá lá, João, já passaram o quê?
10 anos desde que saíste de casa. Certamente, por esta altura, poderias ter encontrado algum sucesso notável. João susteve o olhar do irmão, o seu rosto uma máscara de compostura. O sucesso é relativo, Ricardo. Nem sempre é medido por padrões convencionais. Sofia riu, alto e forçado. Oh, João, sempre o filósofo. Mas sabes, querido, um pouco de ambição nunca fez mal a ninguém. Olha para o Ricardo, por exemplo. Trabalho árduo, dedicação, vê onde isso o levou. Maria acenou, orgulhosa. É verdade. O Ricardo sempre soube o que queria e foi atrás disso. Tornou-se advogado aos 25, sócio aos 30. Uma verdadeira história de sucesso. João ofereceu um sorriso enigmático, os seus olhos a brilhar com um segredo que nenhum deles conseguia adivinhar. Cada um tem a sua própria jornada, mãe. A minha? Bem, digamos que ainda se está a desenrolar. Ricardo escarneceu, reenchendo o seu copo de vinho. Bem, espero que essa jornada te leve eventualmente a algum lugar, irmão. Odeio pensar que estás a desperdiçar o teu potencial. O telemóvel de João vibrou novamente. Discretamente, ele tirou-o do bolso, dando uma rápida olhada no ecrã. Sr. Lourenço, a fusão com a Ecotec foi aprovada. Valor estimado, 5 mil milhões de dólares. A aguardar a sua autorização para anúncio público. João bloqueou o ecrã, um sorriso quase imperceptível nos seus lábios. Ele ergueu o olhar e encontrou a sua família a observá-lo, expectante. Não te preocupes, Ricardo, disse ele calmamente, erguendo o seu copo. Tenho a certeza de que tudo se tornará claro a seu tempo. O resto da família trocou olhares perplexos, incertos sobre o toque de confiança na voz de João. Enquanto a conversa voltava para as realizações de Ricardo, João permaneceu em silêncio, os olhos a brilhar com o conhecimento de um futuro que ninguém mais à mesa poderia imaginar. O jantar continuou com a conversa a derivar entre elogios a Ricardo e críticas veladas a João. Enquanto Maria limpava os pratos do prato principal, João aproveitou a distração para verificar discretamente o seu telemóvel debaixo da mesa. O ecrã iluminou-se com uma cascata de notificações. Senhor Lourenço, a fusão com a TechVision está finalizada. Valor: 3,2 mil milhões de dólares. Ações da Global Connect sobem 22% após a sua declaração. Pedido de videoconferência urgente de investidores de Lisboa. João percorreu as mensagens, absorvendo a informação com uma eficiência praticada. O seu rosto permaneceu impassível, anos de experiência a esconder as suas verdadeiras emoções. Ele bloqueou o telemóvel e guardou-o, exatamente quando Sofia lhe voltou a atenção. Então, João, começou ela, o seu tom condescendente mal escondido por um sorriso falso. Conta-nos mais sobre esse trabalho em Macau. O que é que fazes lá exatamente? João tomou um gole do seu vinho, escolhendo as suas palavras. É bastante variado, na verdade. Principalmente consultoria. Ricardo riu, o som a ecoar pela sala de jantar. Consultoria? É esse o novo eufemismo para desempregado, primo? Beatriz e Miguel trocaram olhares inquietos, claramente desconfortáveis com o tom do pai. João sorriu suavemente. Há muito mais no mundo dos negócios do que o direito das sociedades, Ricardo. Sofia interveio, o seu tom açucarado agora a pingar veneno. Oh, claro, querido. Mas tens de admitir que é um pouco medíocre em comparação com o sucesso do Ricardo, certo? Quer dizer, olha para esta quinta, as roupas, os carros. Ela gesticulou amplamente para o que a rodeava. João notou, com olhos treinados, os sinais subtis de tensão financeira que outros provavelmente não veriam. Uma pintura ligeiramente lascada num canto, o relógio de pulso de Ricardo, que João reconheceu como uma réplica cara, não o original. O sucesso tem muitas faces, Sofia, respondeu João calmamente. Nem todas são visíveis à primeira vista. Ricardo escarneceu. Filosofia barata não paga as contas, irmão.
Naquele momento, Beatriz interveio brilhantemente, quebrando a tensão. Tio João, já visitaste a Universidade de Macau? Li que eles têm um programa incrível em engenharia ambiental. João deu à sua sobrinha um sorriso genuíno. Sim, Beatriz, é uma instituição excelente. Talvez possamos visitar juntos um dia. Ricardo franziu o sobrolho. Beatriz, já discutimos isto. A católica é o caminho a seguir. As propinas podem ser altas, mas vale cada cêntimo pelo teu futuro. Miguel, sentindo a mudança de humor, acrescentou. Pai, viste quanto custa a residência na católica? É quase o preço de uma casa. Um lampejo de preocupação atravessou o rosto de Ricardo, rapidamente mascarado. João notou, a sua mente a calcular rapidamente. Sofia soltou uma gargalhada nervosa. Oh, não se preocupem, crianças. O vosso pai é mais do que capaz de pagar a católica, não é, querido? Ricardo forçou um sorriso. Claro, claro. Nada é demais para o futuro dos meus filhos. João observou a troca de palavras com atenção. Anos a ler pessoas em negociações de alto risco a entrar em ação. Ele viu a tensão nos ombros de Ricardo, o olhar ansioso nos olhos de Sofia e a forma como ela tocava nervosamente as suas joias caras, como que para se tranquilizar. Maria, regressando com a sobremesa, parecia alheia à tensão. João, querido, lembras-te daquela fundação que ajudava estudantes carenciados? Aquela que mencionaste há alguns anos. João acenou lentamente. Sim, mãe, a Fundação Horizonte. Por quê? Maria suspirou. Oh, nada de importante. Estava apenas a pensar como seria bom se organizações como essa ainda existissem para ajudar famílias a passar por dificuldades temporárias. Ricardo tossiu, parecendo desconfortável. Mãe, não precisamos de caridade. Estamos perfeitamente bem. João inclinou a cabeça, intrigado. Dificuldades temporárias, mãe? Há algo que eu deva saber? Sofia interveio rapidamente. Oh, não sejas tolo, João. A tua mãe está apenas a divagar. Afinal, olha para nós. Sucesso, amor, luxo, filhos em universidades de topo. O que mais poderíamos querer? Mas João viu através da sua fachada. O sorriso forçado, a forma como Ricardo evitava o seu olhar, a dica de que Maria parecia querer dizer mais, mas não conseguia. O seu telemóvel vibrou novamente. Discretamente, ele verificou a mensagem. Transferência anônima para a Fundação Horizonte concluída. Montante, $5 milhões. Destino, Fundo Educacional. Lourenço. João deu um leve sorriso ao guardar o telemóvel. A ironia não lhe passou despercebida. Ali estava ele, a manter uma aparência humilde enquanto financiava secretamente as esperanças e ambições da sua família. Bem, disse João, quebrando o silêncio que se instalara. Talvez nem todo o sucesso precise de ser anunciado ao mundo. Às vezes, as maiores realizações são aquelas que guardamos para nós. Ricardo revirou os olhos. Sempre o filósofo, não é, irmão? Mas a filosofia não compra carros desportivos ou casas de férias. João encolheu os ombros, o seu rosto um retrato de calma. Talvez não, mas pode comprar paz de espírito. E isso, Ricardo, é algo que nenhuma quantia de dinheiro pode garantir. A sala ficou em silêncio por um momento, a tensão palpável. Sofia brincava nervosamente com a sua pulseira de diamantes. Ricardo olhava para o seu copo de vinho como se contivesse todas as respostas, e Maria olhava de um filho para o outro, a preocupação gravada no seu rosto. João observou tudo, a sua mente a trabalhar. Ele sabia que, por baixo das máscaras de sucesso e felicidade, a sua família estava a lutar. E ele, com o seu império secreto, estava em posição de ajudar. Mas a questão permanecia. Quando e como revelar a verdade? Por agora, ele manteria a sua própria máscara, a máscara do irmão banal, o filho que não conseguiu corresponder às expectativas. Porque, por vezes, a maior força vem de ser subestimado.
A quinta dos Lourenço brilhava sob a luz suave das velas e o brilho alegre das luzes de Natal. O cheiro a canela e maçã do pudim de Natal, acabado de servir, misturava-se com o rico bouquet do vinho tinto. Ricardo insistira em abrir um Barca Velha de 2011, uma pequena indulgência para celebrar, dissera ele com um sorriso presunçoso. João absorveu tudo com uma mistura de nostalgia e distanciamento, a sua família reunida, os rostos corados pelo vinho e pela comida rica. Poderia ter sido a imagem perfeita da felicidade natalícia. Mas ele sabia que, por baixo da superfície polida, tensões e segredos ocultos ameaçavam estilhaçar a fachada cuidadosamente construída. Ricardo levantou-se, o copo de cristal erguido, as luzes de Natal refletidas nos diamantes do seu relógio, uma réplica cara que João notara novamente, mas ainda assim uma réplica. Família, começou Ricardo, a voz cheia daquela confiança particular que roçava a arrogância. Mais um ano passou e aqui estamos, a celebrar os nossos sucessos e a nossa união. O seu olhar percorreu a mesa, demorando-se momentaneamente em cada rosto antes de finalmente pousar em João. Um sorriso que não chegava aos olhos espalhou-se pelos seus lábios. Este ano foi especialmente significativo para mim. O caso Hartley, que muitos consideravam impossível de ganhar, foi um triunfo que cimentou a minha posição na firma. Ele fez uma pausa dramática. E, claro, não posso esquecer a promoção que se seguiu imediatamente depois. Sócio júnior aos 35 anos, um recorde na história da firma. Sofia aplaudiu levemente, o seu sorriso tão brilhante quanto as joias ao redor do seu pescoço. Maria acenou com orgulho maternal, enquanto Beatriz e Miguel trocavam olhares entediados, tendo ouvido esta história inúmeras vezes nas últimas semanas. Mas, continuou Ricardo, o seu tom a mudar subtilmente, as verdadeiras vitórias não são apenas profissionais, são pessoais, são sobre a família. Ele virou-se completamente para João, erguendo o seu copo na sua direção. É por isso que gostaria de fazer um brinde especial esta noite. João sentiu todos os olhares virarem-se para si. Manteve o rosto neutro. Anos de negociações de alto risco ensinaram-no a não trair emoções. A João, declarou Ricardo, a voz carregada de falsa sinceridade, o meu irmão mais novo, que nos honra com a sua presença depois de... Quantos anos passaram, João? 5, 6. 8, respondeu João calmamente. 8 anos, exclamou Ricardo, como se estivesse surpreendido. 8 anos a viver a sua aventura no estrangeiro. 8 anos de consultoria e autodescoberta. As aspas eram quase audíveis no seu tom. Sofia soltou uma risadinha, disfarçando-a rapidamente como uma tosse. Maria parecia desconfortável, mas não disse nada. A João, continuou Ricardo, que nunca deixou que o fracasso diminuísse o seu otimismo, que continua a perseguir os seus sonhos, não importa quantas vezes eles lhe escapem. Que nos lembra, com a sua presença, que nem toda a gente pode ser um vencedor, e que não há problema nisso. O sorriso de Ricardo era afiado como uma navalha. A João, o eterno falhado da família. Que a sua persistência perante o fracasso nos inspire a valorizar as nossas próprias realizações. Ricardo ergueu o seu copo, esperando que os outros fizessem o mesmo. Sofia foi a primeira a erguer o seu, seguida por Maria, que parecia dividida entre o desconforto e a lealdade ao seu filho mais velho. Beatriz e Miguel hesitaram, lançando olhares de desculpa ao seu tio. João observou a cena por um momento, o rosto impassível. Então, lentamente, ergueu o seu próprio copo. Obrigado, Ricardo, disse ele, a voz firme e clara. É sempre esclarecedor ver como defines o sucesso. Algo no tom de João fez o sorriso de Ricardo vacilar por um batimento cardíaco. A família, continuou João, deixando o seu olhar varrer a mesa e as muitas formas de vitória que nem sempre são óbvias à primeira vista. Ele tomou um gole do seu vinho, mantendo o contacto visual com Ricardo por cima da borda do copo.
Por um momento, reinou o silêncio, quebrado apenas pelo tilintar do cristal. Foi Maria quem finalmente quebrou o silêncio. Bem, quem quer café? Ou talvez um pouco de aguardente para acompanhar o pudim? Enquanto Maria se levantava para ir buscar as bebidas, Ricardo estendeu a mão para o decantador de vinho para se servir mais. Ao fazê-lo, o seu cotovelo bateu na sua pasta de couro encostada à cadeira. Ela tombou, espalhando alguns papéis no chão. Droga! Murmurou Ricardo, curvando-se rapidamente para apanhar os documentos. Sempre um cavalheiro, João moveu-se para ajudar. Deixa-me dar-te uma mão, irmão. Enquanto ambos os irmãos se curvavam para recuperar os papéis, os olhos treinados de João captaram fragmentos de informação. Aviso final, pagamento em atraso, hipoteca em risco. Ricardo arrancou os papéis das mãos de João com mais força do que o necessário. Eu trato disso, disse ele secamente, enfiando-os de volta na pasta. João levantou-se lentamente, o seu rosto não traindo nada do que tinha visto, mas a sua mente já estava a trabalhar, a ligar os pontos. De volta à mesa, Sofia lançou um olhar preocupado a Ricardo. Está tudo bem, querido? O que eram aqueles papéis? Ricardo forçou um sorriso. Nada de importante, querida. Apenas alguns documentos que trouxe para a casa da firma para rever. João notou a tensão na voz do seu irmão, a forma como seus dedos agarravam o copo de vinho com mais força do que o necessário. A história de sucesso brilhante de Ricardo estava a começar a rachar, e João sabia que era apenas uma questão de tempo até que toda a verdade viesse à tona. O relógio de pêndulo marcava 3h17 da manhã, quando João finalmente se levantou da cama. A casa estava quase opressivamente silenciosa, quebrada apenas pelo rangido ocasional da madeira velha. Ele deslizou para o corredor, os seus passos silenciosos, anos a mover-se por situações corporativas de alta pressão, ensinaram-lhe a arte da furtividade. O seu destino, o escritório de Ricardo no rés do chão. A porta cedeu facilmente ao seu toque. Ricardo nunca se preocupara muito com a segurança na sua própria casa. João entrou silenciosamente, fechando a porta atrás de si. A pálida luz da lua filtrava-se pelas persianas, projetando sombras alongadas sobre os móveis de mogno e as prateleiras de livros de direito. Ele acendeu o pequeno candeeiro de secretária, o seu olhar experiente a captar imediatamente detalhes reveladores. Pilhas de envelopes por abrir, uma garrafa de uísque meio vazia escondida atrás de uma fila de livros, um livro de cheques com várias páginas apressadamente arrancadas. Sentando-se na cadeira de couro de Ricardo, João sentiu a ironia do momento. Quantas vezes na sua juventude Ricardo o repreendera por invadir o seu espaço pessoal? Metodicamente, João começou a vasculhar a papelada espalhada. Os seus olhos financeiramente treinados logo discerniram um padrão alarmante. Extratos bancários mostrando saldos consistentemente negativos, cartas de cobrança de múltiplos credores, algumas carimbadas com aviso final, um documento de hipoteca da casa dos seus pais assinado por Ricardo sob procuração, recibos de apostas, alguns datados de apenas uma semana atrás. A cada nova revelação, João sentia uma mistura de choque e um estranho e sombrio sentimento de validação. Ele sempre suspeitara que o sucesso de Ricardo estava construído sobre bases instáveis, mas a extensão do desastre financeiro que se desenrolava diante dele estava para além das suas expectativas. Um envelope particularmente conspícuo chamou a sua atenção. Estava endereçado à Fundação Horizonte, a organização que João usava secretamente para canalizar fundos para a sua família. Cuidadosamente, ele abriu-o e leu. Caro Sr. Lourenço, agradecemos a sua generosa doação mensal para o Fundo Educacional Lourenço. Os seus esforços contínuos garantiram que muitas jovens mentes promissoras. Montante da doação este mês, 50.000 euros. 50.000 euros. João fechou os olhos por um momento, deixando a realidade assentar. Durante anos, ele subsidiara silenciosamente
o estilo de vida luxuoso da sua família, permitindo que Ricardo mantivesse a sua ilusão de sucesso. Continuando a sua investigação, João encontrou mais provas desconcertantes. Os extratos do cartão de crédito de Sofia, mostrando gastos extravagantes em joias, roupas de grife e spas de luxo, um contrato de leasing do novo carro desportivo de Ricardo com pagamentos em atraso, contas de propinas de Beatriz e Miguel carimbadas com urgente, em atraso. O quadro era claro. Ricardo estava a afogar-se em dívidas, muitas delas alimentadas pelo jogo e má gestão financeira. Sofia, aparentemente inconsciente da dimensão total, continuava a gastar como se não houvesse amanhã. E no meio de tudo isso, a sua sobrinha e sobrinho arriscavam perder as suas oportunidades educacionais. João recostou-se na cadeira, a mente a correr. Ele abriu uma aplicação de banca privada no seu telemóvel, uma que poucos no mundo sequer conheciam. Com alguns toques, ele reviu as transferências recorrentes que fazia para a Fundação Horizonte. Por um momento, o seu dedo pairou sobre o botão Cancelar transferências futuras. A decisão à sua frente era monumental. Continuar a ajudar significaria perpetuar a farsa, permitindo a espiral de gastos imprudentes de Ricardo e Sofia. Cortá-los poderia ser o choque de que precisavam para enfrentar a realidade. Mas a que custo? João pensou em Beatriz e Miguel, nas suas aspirações e sonhos. Pensou em Maria, provavelmente sem a menor ideia de que a sua casa tinha sido usada como garantia para as dívidas de jogo de Ricardo. Soltando um suspiro pesado, João tomou a sua decisão. Os seus dedos dançaram pelo ecrã, definindo um novo plano de transferência. Corte total de fundos para as contas pessoais de Ricardo e Sofia. Transferências contínuas para as propinas de Beatriz e Miguel, mas agora diretamente para as universidades. Uma última transferência substancial para a conta de Ricardo e Sofia, com uma nota anexa. Usem-no com sabedoria. Não haverá mais. Tarefa concluída. João rearranjou meticulosamente o escritório ao seu estado original antes de sair. Ele fez uma última coisa. Deslizou um cartão de visita de um renomado terapeuta de vício, em jogo discretamente sob o mata-borrão de Ricardo. De volta ao seu quarto, os primeiros raios de sol espreitavam pelas cortinas. João sentou-se na beira da cama, o peso das suas ações e das revelações da noite a pressioná-lo. Ele sabia que os dias seguintes seriam tumultuosos. Ricardo e Sofia logo perceberiam que a sua rede de segurança financeira tinha desaparecido. A fachada cuidadosamente construída de sucesso e luxo começaria a desmoronar. Mas enquanto o resto da casa dormia, ignorante das mudanças sísmicas que estavam prestes a acontecer, João sentia uma estranha sensação de paz. Ele tinha dado o primeiro passo para desmantelar as mentiras que tinham envenenado a sua família por tanto tempo. Pegando no seu telemóvel mais uma vez, João abriu o seu e-mail e começou a compor uma mensagem para a sua equipa executiva. Preparem-se para o meu regresso antecipado. Temos aquisições importantes a finalizar. E iniciem o processo de estabelecimento de uma nova sede na nossa terra natal. É hora de trazer o negócio para casa. Com um clique, ele enviou o e-mail, selando não apenas o seu regresso ao mundo corporativo, mas também o início de uma nova era para a família Lourenço. As máscaras estavam prestes a cair, e João estava pronto para enfrentar as consequências, fossem elas quais fossem. A luz da manhã mal tinha rompido quando o telemóvel de Ricardo tocou, arrancando-o de um sono agitado. Ele tateou em busca do aparelho, o rosto ainda pressionado na almofada. — Olá? A sua voz rouca de confusão. — Senhor Lourenço? Daqui fala do Banco Nacional. Temos um assunto urgente otnocítrino da sua conta. Ricardo sentou-se abruptamente, um suor frio a formar-se na sua testa. — Sim, claro. O que se passa? — Senhor, tentamos processar o seu depósito mensal habitual, mas foi recusado. O ordenante cancelou a ordem permanente. O coração de Ricardo batia descontroladamente. Aquele depósito misterioso,
Sempre generoso, que sustentara o seu estilo de vida durante anos, tinha parado. Deve haver um engano, gaguejou ele. Pode verificar novamente. Lamento, senhor, mas a ordem foi definitivamente cancelada. Além disso, vemos várias contas programadas para débito direto nos próximos dias, incluindo a sua hipoteca. Sem esse depósito, a sua conta ficará significativamente a descoberto. Ricardo desligou, a sua mente a cambalear. Como era isto possível? Aquele dinheiro sempre estivera lá, mês após mês, ano após ano. Era a sua rede de segurança, a sua tábua de salvação. Enquanto tentava processar a notícia, a campainha tocou, um zumbido agudo que ecoou pela casa. Ainda de pijama, Ricardo arrastou-se escadas abaixo e encontrou um estafeta com um envelope na mão. Ricardo Lourenço? Entrega para si. Com as mãos trêmulas, Ricardo rasgou o envelope, ali mesmo na porta. Era um aviso do banco. A hipoteca da casa dos pais estava em atraso e, se o pagamento não fosse feito em 30 dias, o processo de execução hipotecária começaria. Fechando a porta, ele encostou-se nela, sentindo as pernas ameaçarem ceder. Como podia tudo desmoronar tão rapidamente? Na cozinha, Sofia preparava o pequeno almoço, alheia ao drama que se desenrolava. — Querido, não achas que devíamos atualizar o nosso guarda-roupa de inverno este ano? Vi umas peças fabulosas na nova coleção. Ela parou assim que viu a expressão de Ricardo. O que se passa? Pareces que viste um fantasma. Ricardo forçou um sorriso. Não é nada, querida. Apenas coisas do trabalho, sabes? Mas Sofia não era ingênua. Nos dias seguintes, começou a notar mudanças súbitas. Ricardo, sempre tão confiante, parecia distante, nervoso. Fazia chamadas sussurradas do seu escritório, trancado. Contas que antes eram pagas sem pensar duas vezes, agora desencadeavam discussões ansiosas. Uma tarde, enquanto folheava o correio, Sofia descobriu uma carta da Universidade de Beatriz. Curiosa, abriu-a. Esmos. Senhores Ricardo e Sofia Lourenço, gostaríamos de informar que a propina do semestre atual está em atraso. Se o pagamento não for recebido no prazo de 15 dias, lamentamos informar que a sua filha poderá ser impedida de frequentar as aulas. Sofia sentiu o sangue gelar. Como era possível? Ricardo sempre lhe garantira que as propinas estavam cobertas, que tudo estava sob controle. — Ricardo! Chamou ela, a voz trêmula. — Podes vir aqui um momento? Quando Ricardo entrou na sala e viu a carta nas mãos de Sofia, o seu rosto ficou pálido. Eu posso explicar. Antes que ele pudesse elaborar, o telefone tocou. Ricardo atendeu, a voz tensa. Olá? Sim, sou eu. Não, por favor, só preciso de mais alguns dias. Eu entendo, mas... Sofia observava, a realidade a assentar. As chamadas constantes, as cartas, a tensão palpável, tudo apontava para uma verdade que ela não queria reconhecer. Entretanto, na sala de estar, Beatriz e Miguel sussurravam um ao outro. — Reparaste como o pai tem andado estranho? Perguntou Beatriz. Miguel acenou. — Sim, e ouvi-o ao telefone ontem à noite, a discutir sobre pagamentos em atraso. Beatriz franziu o sobrolho. — Achas que estamos com problemas de dinheiro? Impossível, respondeu Miguel, embora a sua voz traísse incerteza. O pai é um advogado de sucesso, certo? No andar de cima, João observava tudo a desenrolar-se de um ponto de vista discreto, sentindo uma mistura de culpa e resolução. Ele sabia que as suas ações tinham desencadeado esta crise, mas também acreditava que era necessário. A verdade tinha de vir à tona para que a família pudesse curar-se. Naquela noite, durante o jantar, a tensão era espessa o suficiente para se cortar a faca. Ricardo mal tocou na comida, os olhos a saltar repetidamente para o seu telemóvel. Sofia lançava-lhe olhares ansiosos, tentando manter uma conversa leve com as crianças. — Então, crianças, como foi a escola hoje? Perguntou ela, a sua voz forçosamente alegre. Beatriz e Miguel trocaram olhares.
Começou Beatriz, hesitante. Na verdade, houve um problema com o meu cartão na cantina hoje. Disseram que foi recusado. Ricardo quase derrubou o copo. Eu trato disso amanhã, querida. Não te preocupes. Sofia pigarreou. Ricardo, talvez devêssemos adiar os nossos planos de férias este ano, sabes? Com todas as despesas da universidade e... Não, interrompeu Ricardo, a sua voz aguda. Todos na mesa sobressaltaram-se. Ele expirou pesadamente, recuperando o controlo. Quero dizer, não há necessidade. Tudo está sob controlo. João, que estivera a observar silenciosamente, finalmente falou. Tens a certeza, Ricardo? Parece que algo te está a incomodar. Ricardo fuzilou João com o olhar. Estou perfeitamente bem, João. Nem toda a gente tem de se preocupar com dinheiro como tu. A observação pairou no ar, carregada de uma ironia que só João compreendia verdadeiramente. Depois do jantar, enquanto todos se dispersavam, João ouviu Ricardo ao telefone novamente, a sua voz um sussurro desesperado. Por favor, Sr. Chen, só preciso de mais uma semana. Tenho a certeza de que consigo o dinheiro. Não conte a ninguém sobre as apostas. Estou a implorar. João fechou os olhos, o peso da sua decisão a pressioná-lo. A queda de Ricardo estava apenas a começar, e ele sabia que as coisas iriam piorar antes de melhorarem. Naquela noite, enquanto a casa finalmente mergulhava no silêncio, João ponderou sobre o caminho a seguir. A fachada de sucesso e prosperidade da família Lourenço estava a desfazer-se rapidamente. Em breve, todas as máscaras cairiam, revelando a verdade em toda a sua dureza. Ele pegou no seu telemóvel, digitando uma mensagem para a sua assistente. Agende uma conferência de imprensa para a próxima semana. Está na hora de o mundo saber quem é João Lourenço. Com um suspiro, ele carregou em enviar. O próximo ato neste drama familiar estava prestes a começar, e João sabia que seria o mais difícil de todos. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e fria, como se o próprio céu refletisse o humor na casa dos Lourenço. O toque estridente da campainha quebrou o silêncio, sobressaltando Ricardo da sua cadeira no escritório, onde passara uma noite sem dormir, enterrado em papelada e cálculos desesperados. Hesitante, dirigiu-se à porta. Ao abri-la, foi recebido por dois homens de fato, as suas expressões sérias e inflexíveis. Senhor Ricardo Lourenço? Perguntou o mais alto dos dois. Ricardo engoliu em seco. Sim, sou eu. Somos representantes da Finanças Globais. Estamos aqui para discutir os seus empréstimos em atraso e opções de pagamento imediato. O rosto de Ricardo tornou-se cinzento. Ele olhou nervosamente por cima do ombro, certificando-se de que nenhum membro da família estava por perto. Por favor, não é uma boa altura. Podemos agendar uma reunião no meu escritório na segunda-feira? O segundo homem avançou, a voz firme. Lamento, Sr. Lourenço, mas esta situação não pode esperar. Os seus empréstimos estão severamente em atraso e precisamos de discutir medidas imediatas. Nesse momento, Sofia apareceu no corredor, atraída pelas vozes. Ricardo, quem são estas pessoas? Os olhos de Ricardo dardejavam de Sofia para os cobradores, o pânico a aumentar. Nada de importante, querida, apenas colegas de trabalho. Sofia franziu o sobrolho, a sua intuição a dizer-lhe que algo estava errado. Colegas num sábado de manhã? Antes que Ricardo pudesse inventar outra desculpa, o cobrador mais alto dirigiu-se a Sofia. Minha senhora, sou o Sr. Silva da Finanças Globais. Estamos aqui para discutir os empréstimos em atraso do seu marido e as potenciais consequências legais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhou para Ricardo, choque e incredulidade gravados no seu rosto. Empréstimos? Que empréstimos, Ricardo? Ricardo abriu a boca para responder, mas as palavras falharam-lhe. Naquele momento, toda a fachada de sucesso e estabilidade que ele construíra ao longo dos anos começou a desmoronar. Sofia, recuperando alguma compostura, virou-se para os cobradores.
Por favor, entrem. Acho que temos muito para discutir. As horas seguintes foram um turbilhão de revelações dolorosas. Sentado na sala de estar, Ricardo foi forçado a admitir a extensão das suas dívidas, as suas apostas falhadas e os empréstimos desesperados que fizera para manter as aparências. Sofia, oscilando entre a raiva e a incredulidade, folheava os documentos que os cobradores tinham trazido. Como pudeste, Ricardo? Como pudeste mentir-me, a nossa família, durante tanto tempo? No andar de cima, Beatriz e Miguel, atraídos pelas vozes desconhecidas, aproximaram-se do topo das escadas, apanhando fragmentos da conversa. Universidade em risco, hipoteca em atraso, possível falência. Beatriz sentiu o coração apertar. Miguel, acho que estamos em sérios apuros. Miguel acenou, a sua expressão sombria. E a universidade? Entretanto, na sala de estar, Ricardo fazia chamadas frenéticas, implorando a antigos contactos por ajuda, mais tempo, qualquer coisa para evitar o desastre iminente. Carlos, por favor, tens de me ajudar. Só preciso de mais um mês. Não, não posso ir ao banco. Eles já me cortaram a linha de crédito. Por favor, lembra-te dos velhos tempos. Mas uma a uma as portas fecharam-se. Anos de arrogância e pontes queimadas estavam a voltar para o assombrar, deixando Ricardo sem aliados na sua hora de necessidade. Maria, atraída pela comoção, entrou na sala, os seus olhos a arregalarem-se com a cena. Sofia a soluçar silenciosamente num canto, Ricardo a gritar ao telefone e dois estranhos de fato a debruçarem-se sobre pilhas de documentos na mesa de centro. O que se está a passar aqui? Perguntou ela, a sua voz a tremer. Sofia ergueu os olhos cheios de lágrimas. Oh, Maria, estamos arruinados. O Ricardo, ele... Maria cambaleou, encostando-se à parede para se apoiar. A realidade da situação atingiu-a como um soco no estômago. A casa que ela e o seu falecido marido tinham construído com amor e sacrifício, o futuro dos seus netos. Tudo em risco. João, que estivera a observar de uma distância discreta, finalmente avançou. Talvez, disse ele gentilmente, seja a altura de considerar algumas mudanças drásticas. Todos os olhos se viraram para ele. Que tipo de mudanças? Perguntou Ricardo, a sua voz rouca de tanto implorar ao telefone. João respirou fundo. Vender certos ativos. A casa de férias, por exemplo. Os carros de luxo. As joias. Sofia soltou um soluço abafado, as suas mãos voando instintivamente para o colar de diamantes ao redor do seu pescoço. Um presente de aniversário de Ricardo do ano anterior. Não, protestou Ricardo. Tem de haver outra maneira. Eu posso resolver isto. Eu sempre resolvo as coisas. Mas, pela primeira vez, ninguém na sala acreditou nele. Nos dias que se seguiram, a dura realidade da situação instalou-se sobre a família Lourenço como uma nuvem escura. A casa, antes a transbordar de risos e ostentação, agora estava silenciosa, pesada pelas mentiras expostas e pelas decisões difíceis que se avizinhavam. Sofia, com os olhos vermelhos de chorar, passou horas ao telefone, a cancelar cartões de crédito, a desmarcar compromissos sociais e, o mais doloroso, a listar itens para venda. Sim, o anel de esmeraldas e o conjunto de safiras também. Quanto? Não, não pode estar certo. Vale muito mais. Ricardo, entretanto, trancou-se no escritório, afogando-se em papelada enquanto tentava desesperadamente encontrar uma saída do labirinto financeiro que criara. Beatriz e Miguel, agora plenamente conscientes da gravidade da situação, ofereceram-se para procurar empregos a tempo parcial. Podemos ajudar, pai, disse Beatriz com firmeza. Não precisamos de uma casa tão grande ou de carros de luxo. Só queremos que a nossa família fique bem. Maria, sentada silenciosamente na sua poltrona favorita, observava tudo com olhos cansados. Como é que se chegara a isto? Onde é que ela falhara como mãe?
Enquanto a família Lourenço lutava para se manter à tona no meio do caos financeiro e emocional, João permaneceu uma presença constante, fornecendo conselhos práticos e apoio silencioso. Ele sabia que o pior ainda estava para vir, mas também acreditava que, das cinzas desta crise, uma família mais forte e autêntica poderia emergir. Ao cair da noite sobre a casa dos Lourenço, trazendo consigo mais um dia de incerteza, João ponderou sobre o caminho a seguir. A queda estava em pleno andamento, mas ele estava determinado a garantir que, no final, a sua família encontraria não apenas estabilidade financeira, mas também a verdade, a honestidade e a ligação que tinham perdido há tanto tempo. A manhã de domingo amanheceu com uma quietude desconfortável na casa dos Lourenço. A família reuniu-se na cozinha, os rostos abatidos e fatigados por noites sem dormir e preocupações crescentes. Ricardo mexia o seu café distraidamente, enquanto Sofia folheava o jornal, o seu olhar distante. De repente, o suspiro de surpresa de Sofia cortou o silêncio. — Oh, meu Deus! João, és tu? Todos se viraram para ela, confusos. Sofia, com as mãos a tremer, ergueu o jornal para que todos vissem. Na primeira página havia uma fotografia de João num fato elegante, com um sorriso confiante. Por baixo, a manchete em negrito. O bilionário secreto, João Lourenço, revela império global. Ricardo arrancou o jornal das mãos de Sofia, os seus olhos a percorrer o artigo. Isto não pode ser verdade, murmurou ele, mas a sua voz traía uma compreensão crescente. O artigo detalhava o impressionante império que João construíra, uma rede de empresas de tecnologia, investimentos imobiliários e fundos de capital de risco que se estendiam pelo globo. O valor estimado dos seus ativos, mais de 10 mil milhões de dólares. Maria, espreitando por cima do ombro de Ricardo, afundou-se numa cadeira. O meu filho? Um bilionário? A sua voz era pouco mais que um sussurro. Beatriz e Miguel trocaram olhares atônitos. Então era por isso que o tio João nunca parecia estressado com dinheiro, ponderou Beatriz. Enquanto a família processava a notícia, Ricardo começou a andar de um lado para o outro na cozinha, a sua mente a correr. De repente, ele gelou, uma expressão de dolorosa realização a tomar conta do seu rosto. A Fundação Horizonte, resfolegou ele. Todas aquelas transferências misteriosas ao longo dos anos. Foste tu, não foste? Todos os olhos se viraram para João, que estava à porta, a observar a cena em silêncio. João acenou lentamente. Sim, fui eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Anos de arrogância, condescendência e julgamentos precipitados vieram à tona naquele momento. Sofia foi a primeira a falar. Por que é que nunca nos contaste? Por que viveste como alguém vulgar? João terminou por ela, um pequeno sorriso a puxar-lhe os lábios. Porque queria ser amado e respeitado por quem sou, não pelo que tenho. Ricardo, o seu rosto uma tempestade de emoções conflituantes, avançou na direção do irmão. Tu sabias de tudo, as nossas dívidas, os nossos problemas, e não disseste nada. João encontrou o olhar do irmão de forma serena. E o que terias feito se eu te tivesse contado? Terias parado de jogar? Mudado os teus hábitos de consumo? Ricardo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se lentamente. João, meu filho, nós... Antes que ela pudesse terminar, o telemóvel de João tocou. Ele olhou brevemente para o ecrã e depois silenciou-o. Desculpem, tenho uma videoconferência em 10 minutos. Assuntos urgentes da empresa. Com isso, ele virou-se e saiu da cozinha, deixando a sua família num estado de choque e confusão. As horas seguintes foram um borrão. O telefone de casa tocava incessantemente com jornalistas a procurar declarações da família do bilionário secreto. Ricardo, em negação e desespero, alternava entre ligar a João e amaldiçoá-lo a quem quer que o ouvisse. Aquele hipócrita!
Deixou-nos afundar enquanto ele nadava em dinheiro. Sofia, por outro lado, caiu num silêncio atordoado, repassando mentalmente cada interação que tivera com João ao longo dos anos e vendo-as agora sob uma luz diferente. Beatriz e Miguel, fascinados pela revelação, pesquisaram na internet por informações sobre o seu tio, encontrando artigos e vídeos que detalhavam os seus triunfos empresariais. "Olha, mãe!" exclamou Miguel, erguendo o seu tablet. O tio João foi nomeado empreendedor do ano pela Forbes. Maria, sentada silenciosamente num canto, agarrava uma fotografia antiga de João em criança. "Como é que eu não vi?" sussurrou ela. "O meu próprio filho." À medida que o dia avançava, a família lentamente aceitava a verdade. A família Lourenço, que durante muito tempo se vira como o epítome do sucesso, percebia agora que tinha julgado mal e maltratado a verdadeira história de sucesso no seu seio. Num último ato de desespero, Ricardo começou a enviar mensagem atrás de mensagem a João. "Precisamos de falar. Urgente. João, por favor, atende. Irmão, sei que cometi erros, mas a nossa família precisa de ti agora." Todas ficaram sem resposta. Entretanto, no quarto de hóspedes, João estava imerso na sua videoconferência, a discutir os passos finais de uma aquisição de $1.000 milhões. Ele conseguia ouvir a comoção no andar de baixo, as explosões ocasionais de Ricardo, os soluços abafados de Sofia, mas manteve uma postura calma e profissional enquanto navegava pelo negócio complexo. Quando finalmente terminou a chamada, João permitiu-se um momento de reflexão. Ele sabia que a revelação abalaria a família até ao âmago, mas até ele ficou surpreendido com a magnitude das suas reações. Uma parte dele queria descer, oferecer explicações, conforto e soluções. Mas outra parte, a parte que fora menosprezada e ignorada durante tantos anos, queria que eles sentissem todo o peso das suas ações e suposições passadas. O seu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem de Ricardo. "Por favor, João, precisamos da tua ajuda. Não deixes a nossa família afundar." João olhou para a mensagem por um longo momento, o seu dedo a pairar sobre o botão de resposta. Finalmente, com um suspiro, ele bloqueou o telemóvel sem responder. A verdade estava à vista. Agora, o próximo passo era deles. João sabia que os dias seguintes seriam cruciais, não apenas para o futuro financeiro da família, mas para a própria estrutura das suas relações. Enquanto o sol começava a pôr-se, projetando longas sombras pela casa, João preparava-se para mais uma noite de silêncio autoimposto. A revelação fora feita. Agora era a altura de ver quem, entre a família Lourenço, estava verdadeiramente pronto para a mudança, a reconciliação e, acima de tudo, a honestidade. O sol nasceu sobre uma casa dos Lourenço irreconhecível. O silêncio espesso era quebrado apenas pelo tilintar ocasional de talheres e murmúrios tensos e abafados. Ricardo, outrora o orgulhoso patriarca, parecia agora uma casca vazia de si mesmo. Sentou-se à mesa da cozinha, a olhar para o seu telemóvel, esperando por uma resposta de João, que nunca chegou. A campainha tocou novamente, fazendo-o saltar. Abrindo a porta, encontrou o seu velho companheiro de golfe, o Dr. Costa. "Ricardo, que raio é isto que estou a ouvir? Estás mesmo falido?" Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso do olhar inquisitivo do seu amigo. "Carlos, eu posso explicar." Mas antes que pudesse continuar, o Dr. Costa interrompeu-o. "Olha, Ricardo, acho que é melhor cancelarmos o nosso jogo este fim de semana. E talvez não devesses aparecer no clube por uns tempos. Compreendes, certo? As pessoas estão a falar." E a porta fechou-se, deixando Ricardo atordoado. Em questão de dias, o círculo social que ele construíra ao longo de décadas estava a desmoronar. No quarto principal, Sofia sentou-se na cama, rodeada por pilhas de roupas de grife e joias. As suas mãos tremiam enquanto segurava um anel de diamantes.
o seu presente de 15º aniversário. Minha senhora, estou pronto para avaliar as peças, veio uma voz suave. O joalheiro que Sofia chamara estava à porta, com simpatia nos olhos. Sofia acenou sem palavras, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Enquanto o joalheiro examinava cada item, Sofia não conseguia deixar de pensar em como a sua vida mudara drasticamente. As festas, as viagens, o respeito, tudo parecia um sonho distante. Pegando no seu telemóvel, ela abriu uma conversa com a sua melhor amiga, Catarina. Catarina, preciso de falar. Estou a pensar em deixar o Ricardo. A resposta foi imediata. Sofia, tens a certeza? Depois de todos estes anos? Sofia soltou um suspiro trêmulo. Não tenho a certeza se consigo perdoar todas estas mentiras. No andar de baixo, Beatriz e Miguel sentaram-se no sofá, com os computadores portáteis abertos à sua frente. Vê isto, Beatriz, disse Miguel, virando o seu ecrã para a irmã. A Fundação Horizonte, a mesma que paga as nossas propinas, é do tio João. Beatriz franziu o sobrolho, juntando as peças. Então, durante todo este tempo, não foi o pai que pagou a nossa universidade? A realização atingiu-os a ambos. Todos aqueles agradecimentos ao pai, todas aquelas promessas de o orgulhar, tudo baseado numa mentira. O que fazemos agora? Perguntou Miguel, a sua voz a tremer ligeiramente. Beatriz fechou os olhos por um momento. Acho que precisamos de falar com o tio João. Ele devia saber o quão gratos estamos. Na sala de estar, Maria andava de um lado para o outro, com o telemóvel pressionado contra a orelha. João é a mãe. Por favor, atende. Sei que cometemos erros, mas somos família. Precisamos de falar. Mais uma vez a chamada foi para o voicemail. Maria afundou-se no sofá, sentindo o peso de anos de negligência e julgamentos equivocados. Como pudera ela ter ignorado o sucesso de João? Como permitira que ele fosse tratado com tanto desprezo por tanto tempo? Determinada a corrigir as coisas, ela levantou-se e dirigiu-se ao escritório de Ricardo. Encontrou-o curvado, com a cabeça entre as mãos. Ricardo, começou ela suavemente, precisamos de falar sobre o João. Ricardo ergueu o olhar, raiva e vergonha a lutar nos seus olhos. O que há para falar? Ele mentiu-nos todos estes anos. Maria abanou a cabeça. Não, filho, nós mentimos a nós mesmos. Julgamos sem saber, menosprezamos sem entender. É hora de admitir os nossos erros e tentar fazer as pazes. No quarto de hóspedes, João sentou-se na beira da cama, a observar o caos silencioso a desenrolar-se pela casa através de câmaras de segurança discretas que instalara anos antes. Ele viu Ricardo, outrora tão confiante, agora humilhado e derrotado. Viu Sofia, em lágrimas, a entregar as suas joias queridas. Viu a sua sobrinha e sobrinho, absortos em pesquisas online, a descobrir a verdade sobre o seu tio supostamente falhado. E viu a sua mãe, Maria, a lutar para manter a família unida. Uma parte dele queria descer, abraçar a sua mãe, tranquilizar a sua sobrinha e sobrinho, até mesmo oferecer a Ricardo e Sofia uma palavra de conforto. Mas ele sabia que ainda não era à altura. A família Lourenço precisava de enfrentar as consequências de anos de arrogância e más escolhas. O seu telemóvel vibrou com uma nova mensagem. Era da sua assistente pessoal. Senhor Lourenço, a comunicação social está a clamar por uma declaração oficial sobre a sua família. Como devemos proceder? João ponderou brevemente antes de responder. Sem comentários por agora. Mantenham toda a gente fora da propriedade. Reforcem a segurança, se necessário. Voltando a sua atenção para o tablet, João viu Beatriz e Miguel a aproximarem-se do seu quarto. Houve uma batida suave. Tio João? A voz de Beatriz era hesitante. Podemos falar? João respirou fundo, considerando. Finalmente, levantou-se e abriu a porta. A sua sobrinha e sobrinho olharam para ele, os olhos arregalados com uma mistura de admiração e confusão.
Tio, começou Miguel, nós queríamos agradecer-te por tudo, pela universidade, por tudo. Beatriz acenou, lágrimas a ameaçar cair. Por que é que nunca nos contaste? João sorriu suavemente, colocando uma mão em cada um dos seus ombros. Às vezes, o verdadeiro valor de algo só é visto quando não é ostentado. Vocês os dois sempre foram especiais para mim, independentemente do dinheiro. Enquanto falava com Beatriz e Miguel, João sentiu um vislumbre de esperança para o futuro. A revelação do seu império tinha abalado os alicerces da família Lourenço, expondo verdades dolorosas e mentiras há muito enterradas. Mas talvez, dos escombros, algo mais forte, mais real, pudesse erguer-se. O caminho pela frente seria difícil. Haveria mais lágrimas, mais confrontos, mais verdades desconfortáveis a enfrentar. Mas João estava determinado a guiar a sua família através da tempestade, mesmo que por agora tivesse de o fazer nos bastidores. À medida que o dia chegava ao fim, a casa dos Lourenço mergulhou numa quietude pensativa. Cada membro da família, no seu próprio canto, lutava com batalhas internas. As consequências de anos de orgulho e negação estavam apenas a começar a desenrolar-se, e o verdadeiro teste do seu caráter e laços familiares tinha apenas começado. Naquela quietude, João resolveu permanecer paciente. O tempo para a revelação completa chegaria em breve, e ele tencionava garantir que, quando a poeira assentasse, a família Lourenço não só teria encontrado o seu equilíbrio, mas também uns aos outros, de formas que nunca antes tinham tido. A firma de advogados Oliveira em Associados, outrora um símbolo do prestígio e sucesso de Ricardo, parecia agora mais um mausoléu para suas ambições despedaçadas. Ele ajustou a sua gravata, ignorando o facto de ser a mesma que usara nos últimos 3 dias, e forçou um sorriso para a sua secretária. Bom dia, Inês. Alguma mensagem? Inês hesitou, os seus olhos a piscar com pena e desconforto. Senhor Lourenço, o Dr. Oliveira gostaria de o ver no seu escritório, imediatamente. O coração de Ricardo afundou-se, mas ele endireitou os ombros enquanto se dirigia ao escritório do sócio sênior. Lá dentro, foi recebido por olhares solenes do Dr. Oliveira e de outros 2 sócios. Ricardo começou o doutor. Oliveira gravemente, dadas as recentes revelações sobre a sua situação financeira e os rumores que circulam, pensamos que é melhor que tire uma licença prolongada. Mas os meus casos, os meus clientes, gaguejou Ricardo, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Foram reatribuídos, Ricardo. Entenda, não podemos arriscar a reputação da firma. Ao sair do prédio com uma caixa de pertences pessoais na mão, Ricardo lutou para se manter composto. O seu telemóvel tocou. Era o banco. Senhor Lourenço, lamento informar, mas devido aos seus pagamentos em atraso, temos de iniciar o processo de reaver o seu veículo. Ricardo terminou a chamada, uma gargalhada amarga a escapar-lhe. O seu outrora premiado carro de luxo estava a ser levado de volta. Ele olhou para a rua, perguntando-se como iria sequer chegar a casa, quando em breve poderia não ter uma. Na residência dos Lourenço, Sofia sentava-se à mesa da cozinha, com papelada espalhada à sua volta. Catarina, a sua amiga advogada, estava a explicar o processo de divórcio. Sofia, tens a certeza disto? Sei que os tempos são difíceis, mas... Sofia ergueu a mão, interrompendo a amiga. Catarina, não é só pelo dinheiro. São anos de mentiras, de viver uma fachada. Não consigo mais. As suas mãos tremiam enquanto assinava os papéis iniciais. Cada assinatura parecia selar não apenas o fim do seu casamento, mas da vida em que outrora acreditara. No andar de cima, Beatriz e Miguel estavam hesitantemente do lado de fora da porta de João. Depois de trocarem olhares nervosos, Beatriz finalmente bateu. — Tio João, podemos falar? A porta abriu-se para revelar João, cujos olhos continham uma mistura de curiosidade e carinho. — Claro, entrem.
Eles entraram, empoleirando-se desajeitadamente na beira da cama. Miguel foi o primeiro a falar. Tio, nós queríamos agradecer-te por tudo, pela universidade, por nos apoiares. Beatriz acenou. E pedir desculpa pela forma como te tratamos todos estes anos, por acreditar no que o pai dizia. João sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, estes dois sempre ocuparam um lugar especial no seu coração. Ele ajoelhou-se à frente deles, segurando uma mão de cada um. Beatriz, Miguel, não tem nada por que pedir desculpa. Eram crianças, influenciados pelo que viam e ouviam. O que importa é o aqui e agora, e o futuro que escolherem moldar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. Mas o que acontece agora? Com tudo o que está a acontecer, a nossa universidade, o nosso futuro. João ofereceu um sorriso gentil. Não se preocupem com isso. A vossa educação e os vossos sonhos estão seguros. Sempre estiveram. Ah, sério? Os olhos de Miguel, enevoados, impulsivamente atiraram os braços ao redor do tio. Beatriz juntou-se e, por um momento, os três agarraram-se, unidos por um laço que transcendia dinheiro ou mesmo sangue. Entretanto, no andar de baixo, Maria olhava pela janela à espera do regresso de Ricardo. O seu coração pesava com arrependimento e preocupação. Como é que as coisas tinham chegado a este ponto? Como é que ela, como mãe, não vira o sucesso de um filho e o desespero do outro? Finalmente, ela viu Ricardo a subir o caminho de acesso, a pé, a sua postura totalmente derrotada. Quando ele entrou, Maria abraçou-o, sentindo-o tremer nos seus braços. — Oh, Ricardo! Sussurrou ela. — O que é que nós fizemos? Ricardo, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar nos braços da sua mãe. — Mãe, eu estraguei tudo. O meu casamento, a minha carreira, a nossa família. Maria guiou-o para o sofá. Nunca é tarde demais para consertar as coisas, filho. Mas primeiro precisamos de honestidade, conosco e com o João. Ricardo acenou lentamente, anos de orgulho e arrogância finalmente a começar a desmoronar. No escritório, Sofia acabou de assinar os papéis exatamente quando ouviu a porta da frente. Trocando um olhar com Catarina, ela respirou fundo e saiu para enfrentar Ricardo. Os dois encontraram-se no corredor, anos de amor, mentiras e ressentimento a pairar entre eles. — Acabou, não foi? Perguntou Ricardo, a sua voz rouca. Sofia acenou, lágrimas a rolar silenciosamente pelo seu rosto. — Lamento, Ricardo, mas não consigo viver mais assim. Naquele momento, João desceu as escadas, com Beatriz e Miguel atrás dele. A família Lourenço, ou o que restava dela, encontrou-se reunida no hall de entrada, cada um carregando o fardo das suas próprias escolhas e arrependimentos. Maria foi a primeira a falar. — João, filho, acho que é a altura de todos nós falarmos, juntos. João examinou os seus rostos, vendo o desespero em Ricardo, a triste resolução em Sofia, o remorso em Maria e a esperança cansada em Beatriz e Miguel. Finalmente, ele acenou. — Sim, acho que está na altura. Enquanto a família se dirigia para a sala de estar para o que prometia ser uma discussão difícil e emocional, João refletiu sobre o caminho que os levara até ali. O orgulho de Ricardo, outrora o pilar da família, fora estilhaçado. O desespero enchia o ar, mas também o primeiro vislumbre de honestidade genuína. As máscaras tinham caído, as aparências não podiam mais ser sustentadas, e neste momento de completa vulnerabilidade, talvez, apenas talvez, houvesse uma chance para eles reconstruírem. Não o império de mentiras a que se agarraram por tanto tempo, mas algo novo, algo real. João sabia que o caminho pela frente seria difícil, haveria mais lágrimas, mais verdades dolorosas, mas ao sentar-se com a sua família, pronto para ouvir e ser ouvido, ele sentiu uma onda de esperança. O orgulho levara a família Lourenço à beira do abismo, mas talvez a humildade pudesse ser o seu primeiro passo em direção à redenção.
O sótão da casa dos Lourenço sempre fora um repositório de memórias, um lugar onde o passado acumulava pó em caixas e baús esquecidos. Maria subiu as escadas rangentes, com uma lanterna na mão, determinada a organizar os pertences da família antes que as circunstâncias os forçassem a deixar a casa. O ar estava pesado, carregado de pó e segredos. Maria passou os dedos por álbuns de fotografias antigos, troféus escolares e brinquedos há muito descartados. Cada item contava uma história, despertava uma memória. Ela sorriu tristemente ao pegar num pequeno avião de madeira que João construíra em criança. Então, o seu olhar caiu sobre uma caixa enfiada no canto mais escuro do sótão. Intrigada, ela arrastou-a para mais perto. A caixa estava selada com fita cola, amarelada pelo tempo, com a etiqueta Documentos RL. Cuidadosamente, Maria abriu a caixa. Em cima estava uma pasta com a marca Projeto Fênix. Ela franziu o sobrolho, lembrando-se vagamente de João mencionar esse nome anos antes, quando estava a lançar o seu primeiro empreendimento sério. Ao levantar a capa, o coração de Maria apertou-se. Dentro havia contratos, e-mails impressos e notas manuscritas, todos detalhando um esquema elaborado para sabotar o negócio de João. Com as mãos a tremer, ela começou a ler. Plano para desacreditar o Projeto Fênix, espalhar rumores de instabilidade financeira, contactar investidores-chave e plantar dúvidas, manipular dados financeiros para parecer insolvente. A caligrafia era inconfundivelmente a de Ricardo. Maria sentiu-se mal. Como pudera o seu filho mais velho ter feito algo tão cruel ao seu próprio irmão? Ela continuou a vasculhar os documentos, cada revelação mais chocante que a anterior. Havia e-mails entre Ricardo e um contabilista corrupto, detalhando como falsificar relatórios financeiros para fazer o Projeto Fênix parecer um fracasso iminente, contratos com consultores contratados para espalhar rumores negativos no mercado, até mesmo um plano detalhado para sabotar uma apresentação crucial que João tinha para potenciais investidores. Lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Ela lembrou-se daquela época, do desespero de João quando o seu sonho ruiu, do conforto de Ricardo, oferecendo a João uma posição de baixo nível na sua firma de advogados, uma oferta que João recusara antes de partir para o estrangeiro. No fundo da caixa, Maria encontrou algo que a fez ofegar. Uma carta de João para Ricardo, datada de apenas alguns dias antes do colapso do Projeto Fênix. Querido Ricardo, sei que sempre tivemos visões diferentes do sucesso, mas queria que soubesses o quanto o teu apoio significa para mim neste momento crucial. O Projeto Fênix é mais do que um negócio, é o meu sonho de mudar o mundo para melhor. Estou nervoso com a apresentação aos investidores da próxima semana, mas saber que tenho o teu apoio dá-me confiança. Sempre foste o meu modelo, o meu irmão mais velho que consegue tudo o que se propõe. Espero um dia poder orgulhar-te tanto quanto eu me orgulho de ti. Com gratidão, João. Maria deixou a carta cair das suas mãos, a soluçar abertamente agora. A traição de Ricardo não fora apenas uma sabotagem profissional, fora uma profunda traição à confiança e ao amor fraterno de João. Ela ficou ali por horas, a ler e a reler os documentos, a tentar processar a dimensão da crueldade de Ricardo. Como é que ela não reparara? Como é que ela deixara um filho fazer algo tão terrível ao outro? Enquanto o sol começava a pôr-se, projetando longas sombras pela pequena janela do sótão, Maria tomou uma decisão. Ela não podia guardar este segredo. João merecia saber, por mais dolorosa que a verdade pudesse ser. Com as pernas a tremer, ela desceu as escadas, a caixa nos braços. Encontrou João na biblioteca, a trabalhar no seu computador portátil. Filho, disse ela, a sua voz rouca de tanto chorar, há algo que precisas de ver. João olhou para a sua mãe, notando imediatamente o seu rosto manchado de lágrimas e a expressão de dor. Mãe, o que se passa? Maria pousou a caixa na mesa. Encontrei isto no sótão, João.
Lamento muito. Eu não fazia ideia, juro. Preocupado e perplexo, João abriu a caixa. Enquanto lia os documentos, a sua expressão mudou de confusão para choque e, finalmente, para uma profunda dor. Isto explica tanta coisa, murmurou ele, quase inaudível. Maria aproximou-se, colocando uma mão trêmula no ombro do seu filho. João, se eu soubesse, se eu tivesse a menor pista do que o Ricardo estava a fazer. João ergueu o olhar para o rosto angustiado dela. Não é tua culpa, mãe. Tu não sabias. Mas eu devia saber, chorou ela, as lágrimas a recomeçar. Sou tua mãe. Devia ter te protegido. Devia ter visto. João levantou-se, envolvendo a sua mãe num abraço apertado. Por um momento ficaram assim, unidos pela dor desta verdade recém-descoberta. O que vais fazer? Perguntou Maria por fim, afastando-se para encontrar o olhar do seu filho. João respirou fundo, olhando para os papéis incriminatórios na mesa. Honestamente, não tenho a certeza. Uma parte de mim quer confrontar o Ricardo agora mesmo, exigir respostas, talvez até vingança. Maria acenou, compreendendo o impulso. Mas, continuou João, isto foi há muito tempo. Olha onde estamos agora. O Ricardo perdeu tudo, está à beira da ruína. E eu? Bem, o projeto Fênix pode ter falhado, mas ele realmente renasceu das cinzas de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Maria olhou para o seu filho com uma mistura de orgulho e admiração. És um homem melhor do que qualquer um de nós merece, João. João deu um sorriso triste. Não se trata de ser melhor, mãe. Trata-se de escolher quem eu quero ser. O Ricardo escolheu a inveja e a sabotagem. Eu escolhi levantar-me e tentar novamente. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para o quintal onde ele e Ricardo tinham brincado em crianças. Isso não significa que possamos simplesmente varrer isto para debaixo do tapete. O Ricardo tem de enfrentar o que fez. Maria concordou solenemente. O que sugeres? João pensou por um momento. Vamos reunir a família, todos eles. É hora de pôr todas as cartas na mesa. Ricardo e Sofia, Beatriz, Miguel. Todos merecem a verdade. Só então poderemos decidir como seguir em frente. Maria sentiu uma mistura de apreensão e alívio. A verdade seria dolorosa, mas talvez fosse o único caminho para uma cura genuína. Quando? Perguntou ela. Amanhã, respondeu João com firmeza. Ao meio-dia, na sala de jantar. Está na hora de termos uma refeição em família onde ninguém esconde nada. Maria acenou, sentindo o peso da responsabilidade. Ela sabia que as próximas 24 horas seriam cruciais. Enquanto João começava a organizar os documentos, a preparar-se para o confronto iminente, Maria rezava silenciosamente para que, de alguma forma, a sua família sobrevivesse a esta revelação final e mais dolorosa. Ao cair da noite sobre a casa dos Lourenço, o ar estava denso de antecipação. Amanhã, segredos há muito enterrados viriam à tona e o verdadeiro teste do seu caráter e laços familiares começaria. Sozinho no seu quarto, João olhou mais uma vez para a carta que escrevera a Ricardo tantos anos antes. Com um suspiro pesado, ele guardou-a, preparando-se mentalmente para o dia que mudaria todas as suas vidas para sempre. O relógio de pêndulo na sala de jantar bateu meio-dia enquanto a família Lourenço se reunia. A tensão era palpável, cada membro sentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. João estava à cabeceira da mesa, uma pasta de documentos à sua frente. Maria, com os olhos inchados por falta de sono, sentou-se em silêncio. Sofia e Ricardo, acompanhados por Beatriz e Miguel, tomaram os seus lugares, trocando olhares incertos e ansiosos. João respirou fundo, o seu olhar a mover-se de rosto em rosto antes de pousar em Ricardo. Obrigado a todos por terem vindo. Há algo que precisamos de discutir, algo que afeta cada um de nós. Ricardo mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. João, se isto é sobre dinheiro, juro que te pago cada cêntimo de volta. Não é sobre dinheiro, Ricardo, interrompeu João, a sua voz calma.
mas firme. É sobre a verdade, sobre o passado e como ele moldou o nosso presente. Movendo-se deliberadamente, João abriu a pasta e começou a distribuir papéis pela mesa. Ricardo empalideceu ao reconhecê-los. Onde? Onde arranjaste isto? Gaguejou ele. Isso não é importante agora, respondeu João. O que importa é o que está neles. Ricardo, tu sabotaste o meu primeiro negócio, o Projeto Fênix. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Sofia ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Beatriz e Miguel trocaram olhares horrorizados. Do que estás a falar? Perguntou Sofia, a voz a tremer. João expôs as provas, os e-mails, os contratos, o plano meticuloso para minar o Projeto Fênix. A cada revelação, Ricardo parecia encolher na sua cadeira. Ricardo, falou Maria, a sua voz a tremer de emoção. Como pudeste? Ricardo olhou para a sua mãe, depois para João e, finalmente, para os seus filhos. O peso de anos de mentiras e traição parecia esmagá-lo naquele momento. Eu tive medo, começou ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. O João sempre foi brilhante, sempre teve estas grandes ideias. Eu era o advogado de sucesso, o filho de ouro. Mas o Projeto Fênix era revolucionário. Eu sabia que, se tivesse sucesso, o João me ultrapassaria em todos os sentidos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ricardo. No início, era só para o atrasar, para lhe dar um susto. Mas depois saiu do controlo. Não consegui parar. Não consegui admitir o que tinha feito. Sofia levantou-se abruptamente, afastando-se da mesa. Tu destruíste o sonho do teu próprio irmão por inveja? Ricardo acenou miseravelmente. Convenci-me de que estava a proteger a família, a manter a nossa reputação. Mas a verdade é que estava a proteger o meu próprio ego. João observou o seu irmão, anos de dor e confusão, finalmente a fazer sentido. Sabes o que é irônico, Ricardo? O fracasso do Projeto Fênix foi o que me impulsionou. Fez-me trabalhar mais, pensar maior. Cada sucesso que tive depois foi, em parte, por causa daquele colapso inicial. Beatriz, com lágrimas nos olhos, olhou para o seu pai. Como pudeste fazer isto, pai? O tio João sempre foi tão bom para nós. A voz de Miguel tremia de desapontamento. Tu sempre nos ensinaste sobre integridade, sobre fazer a coisa certa. Foi tudo uma mentira? Ricardo enterrou o rosto nas mãos, a soluçar abertamente. Não foi tudo uma mentira. Eu perdi o meu rumo. Deixei que a inveja e o medo me consumissem. A cada ano que passava, ficava mais difícil admitir a verdade. Maria aproximou-se de Ricardo, colocando uma mão no seu ombro. Filho, o que fizeste foi terrível. Mas estamos aqui agora. A verdade está à vista. O que importa é o que fazes a partir de agora. Ricardo ergueu os olhos, cheios de arrependimento e vergonha. João, eu lamento, mais do que as palavras podem dizer. Sei que não mereço o teu perdão, mas... João ergueu a mão, silenciando-o. Ricardo, durante anos, perguntei-me o que correu mal. Questionei as minhas competências, o meu discernimento. Saber a verdade dói profundamente. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. Mas também traz clareza. Agora entendo por que é que sempre foste tão crítico comigo, por que é que constantemente tentavas rebaixar-me. Era culpa. Ricardo acenou, incapaz de encontrar o olhar do seu irmão. Não posso dizer que te perdoo, continuou João. Ainda não. Mas entendo, e acredito que as pessoas podem mudar, podem redimir-se. Sofia, que estivera em silêncio, finalmente perguntou: João, o que é que isto significa para tudo? A nossa situação atual? João inspirou profundamente. Significa que temos uma escolha. Podemos deixar que esta revelação nos destrua completamente, ou podemos usá-la como ponto de partida para reconstruir. Ele virou-se para Ricardo. Estou disposto a ajudar a família, financeiramente e de outras formas. Mas há condições. Ricardo ergueu o olhar,
um vislumbre de esperança no seu desespero. Que condições? Primeiro, terapia. Todos nós, individualmente e como família. Temos muito para desempacotar e curar, começou João. Segundo, vais trabalhar, Ricardo. Não em direito das sociedades, mas em algo que realmente ajude as pessoas. Talvez trabalho pro bono para aqueles que não podem pagar representação legal. Ricardo acenou vigorosamente. Sim, qualquer coisa. Terceiro, continuou João, transparência financeira total. A partir de agora, sem mais despesas ocultas, sem mais dívidas secretas. Sofia falou. E o divórcio? João olhou para ela gentilmente. Essa é uma decisão para tu e o Ricardo tomarem, mas sugiro que esperem até depois de algumas sessões de terapia antes de tornarem algo final. Beatriz e Miguel, que tinham estado quietos, avançaram na direção de João. E nós, tio? Perguntou Beatriz hesitantemente. João deu-lhes um sorriso caloroso. Vocês os dois são o futuro desta família. Continuarei a apoiar a vossa educação e os vossos sonhos, mas quero que compreendam verdadeiramente o valor do trabalho árduo e da integridade. Maria, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. João, és um homem melhor do que qualquer um de nós merece. Obrigado por não desistires desta família. João encontrou o olhar da sua mãe, sentindo o peso das suas palavras. Família é família, mãe. Não importa o quão complicada seja. Virando-se para o grupo, João concluiu. O caminho pela frente não será fácil. Haverá dias difíceis, conversas dolorosas. Mas se todos estivermos empenhados, acredito que podemos não só sobreviver a isto, mas tornar-nos mais fortes por causa disso. Ricardo levantou-se, a tremer. Farei qualquer coisa, João, qualquer coisa para tentar consertar o que fiz. João acenou, estendendo a mão ao seu irmão. Não foi um abraço, pelo menos não ainda, mas foi um começo. Então, vamos começar agora. Um dia de cada vez. Enquanto a família Lourenço começava a processar os segredos postos a nu, uma sensação de catarse encheu o ar. As mentiras foram expostas, as máscaras removidas. O caminho pela frente seria difícil, mas, pela primeira vez em anos, havia uma chance genuína de cura e reconciliação. João olhou pela janela para o quintal, onde ele e Ricardo outrora brincaram, soltando um suspiro. Ele virou-se para a sua família, pronto para começar o trabalho difícil, mas necessário, de reconstrução. O sol de dezembro brilhava sobre a impressionante mansão de João Lourenço, os seus raios a reluzir nas janelas e a iluminar o vasto jardim onde uma mesa lindamente arranjada aguardava a família. Passara um ano desde as revelações que abalaram o clã Lourenço até ao âmago. Agora estavam a reunir-se novamente, já não na antiga quinta da família, mas na residência do irmão que outrora subestimaram. João observava da sua varanda enquanto os carros chegavam. O primeiro a parar foi o de Maria, a sua mãe, o cabelo agora totalmente grisalho, mas os seus olhos a brilhar com um calor não visto em anos. A seguir vieram Ricardo e Sofia, chegando separadamente, mas lado a lado, um sinal silencioso da sua jornada contínua em direção à reconciliação. Finalmente, Beatriz e Miguel, agora jovens adultos, exalando um sentido de propósito e confiança que era evidente mesmo à distância. Assim que todos se reuniram no jardim, João desceu para se juntar a eles. Os abraços que trocaram foram reais, livres da tensão e da falsidade que outrora crivavam as suas interações. Bem-vindos, disse João com um sorriso caloroso, gesticulando em direção à mesa. Por favor, sentem-se. Temos muito para celebrar hoje. Enquanto os pratos eram servidos, Ricardo pigarreou, chamando a atenção de todos. Se me permitem, gostaria de dizer algumas palavras. João acenou em encorajamento. Este último ano foi transformador, começou Ricardo, a voz a transbordar de emoção.
Através da terapia e de muita introspeção, cheguei a perceber a profundidade dos meus erros e o quanto a minha inveja e inseguranças magoaram todos vocês. Ele fez uma pausa, olhando para cada membro da família. O meu trabalho na clínica de apoio jurídico tem sido uma experiência de humildade. Ajudar pessoas que realmente precisam, sem consideração por estatuto ou lucro, mostrou-me o que é o verdadeiro sucesso. Sofia, sentada ao lado de Ricardo, colocou gentilmente a sua mão sobre a dele. E isso transbordou para a nossa família, acrescentou ela. Embora o Ricardo e eu ainda estejamos separados, encontramos um novo tipo de parceria e respeito mútuo. As nossas sessões de terapia familiar ensinaram-nos a comunicar de forma mais honesta e a valorizar o que realmente importa. Beatriz e Miguel trocaram um olhar antes de Beatriz falar. Tio João, queremos que saibas o quanto nos inspiraste. O Miguel e eu decidimos mudar os nossos percursos profissionais. Miguel continuou. Eu estava decidido a seguir direito, como o pai. Mas agora estou a terminar a minha licenciatura em engenharia ambiental. Quero fazer a diferença, como tu fizeste com as tuas empresas sustentáveis. Beatriz sorriu. E eu estou a combinar a minha paixão por negócios com o impacto social. Estou a desenvolver uma aplicação para conectar pessoas em situação de sem-abrigo com recursos e oportunidades de emprego. João sentiu o coração inchar de orgulho. Vocês os dois são extraordinários. Mal posso esperar para ver o que vão alcançar. Maria, que estivera a observar silenciosamente, pigarreou. Lágrimas brilhavam nos seus olhos. Meus queridos, começou ela, a voz a tremer ligeiramente, como mãe e avó. Quero pedir perdão. Perdão por não ter visto o que estava a acontecer mais cedo, por não ter agido, por ter deixado que as aparências e o julgamento ofuscassem o que realmente importava. Ela olhou diretamente para João. Especialmente tu, meu filho. Perdoa-me por não ter reconhecido a tua grandeza, não só nos negócios, mas como pessoa. João levantou-se, atravessando para dar um abraço gentil à sua mãe. Não há nada a perdoar, mãe. Estamos todos a aprender e a crescer juntos. Retomando o seu lugar, João dirigiu-se à família com emoção e determinação. Tenho algo para partilhar. Este último ano de reflexão e reconciliação fez-me perceber que a verdadeira riqueza não está nos números de um balanço, mas nas vidas que podemos impactar positivamente. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Decidi expandir significativamente a Fundação Horizonte. Vamos estabelecer programas de educação, cuidados de saúde e empreendedorismo social em comunidades carenciadas por todo o país. A família ouvia atentamente, a admiração clara nos seus rostos. Mas não é tudo, continuou João. Quero criar um fundo familiar, gerido por todos nós, dedicado a projetos sociais que reflitam os valores que redescobrimos neste último ano: compaixão, integridade e propósito. Ricardo foi o primeiro a falar. João, isso é incrível. Como podemos ajudar? João sorriu. Cada um de vocês trará uma perspectiva única. Ricardo, a tua experiência na clínica de apoio será inestimável. Sofia, as tuas competências organizacionais serão cruciais. Beatriz, Miguel, as vossas ideias inovadoras ajudar-nos-ão a alcançar uma nova geração. Maria, com lágrimas a transbordar, disse suavemente. E eu prometo apoiar cada passo do caminho com todo o amor e sabedoria que puder oferecer. Enquanto a família discutia as possibilidades para este novo fundo, João permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. Ele olhou para o céu azul, a pensar nas reviravoltas da vida. Há um ano, esta mesma família estava à beira do colapso, a sufocar sob mentiras e ressentimentos. Agora estavam unidos por um propósito maior. Enquanto o sol começava a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa, João ergueu o seu copo. A família Lourenço, propôs ele. Não pela riqueza que possuímos, mas pela riqueza que podemos partilhar com o mundo.
Todos ergueram os seus copos, o tilintar do cristal a ecoar pelo jardim. Naquele momento, João sentiu uma profunda sensação de paz e realização. O sucesso, percebeu ele, não se media por quantos zeros havia na sua conta ou por quantos prêmios adornavam o seu escritório. O verdadeiro sucesso estava ali, àquela mesa. Sorrisos genuínos, olhares compreensivos e a promessa de um futuro construído sobre amor, perdão e propósito partilhado. Enquanto o crepúsculo envolvia suavemente a mansão dos Lourenço, anunciando as primeiras estrelas da noite, João sabia que finalmente descobrira a sua verdadeira fortuna. Não estava trancada em cofres ou ações, mas nos corações daqueles que o rodeavam e no potencial ilimitado de fazer a diferença no mundo, juntos, como uma família.